Bom, as ações de bombeamento do coração se refletem em mudanças de volume e de pressão que ocorrem nas câmaras cardíacas, bem como nas artérias, à medida que o coração completa o ciclo. Desse modo, o ciclo cardíaco possui duas fases: a diástole, que vem de dilatação, sendo assim, trata-se do período de relaxamento da musculatura cardíaca, período este em que ocorre o enchimento das câmaras, e a sístole, que vem de aperto, de compressão, sendo este então o período de contração das câmaras cardíacas, contração da musculatura cardíaca, que por sua vez promove a ejeção. Esses eventos não ocorrem simultaneamente nos átrios e nos ventrículos, como nós veremos a partir de agora. Vamos analisar o respectivo eletrocardiograma, onde nós podemos observar dois ciclos cardíacos, o primeiro e o segundo ciclo. Nesse breve intervalo de tempo entre o final da onda T e o início da onda P, o coração está em repouso. Portanto, há uma diástole atrial e também ventricular. Nesse momento, os átrios estão se enchendo com sangue oriundo das veias, no caso da veia cava superior e da veia cava inferior, o átrio direito, e com sangue oriundo das veias pulmonares direita e esquerda, no átrio esquerdo. À medida que os ventrículos relaxam, as válvulas atrioventriculares se abrem e o sangue flui pela própria ação da gravidade dos átrios para os ventrículos. E a maior parte do sangue entra nos ventrículos nesse momento em que os átrios estão relaxados. Aproximadamente 20% do enchimento ventricular é realizado quando os átrios se contraem, isto é, durante a sístole atrial. E desse modo, portanto, ocorre o término do enchimento dos ventrículos. É importante lembrar que neste momento, tanto a válvula do tronco pulmonar quanto a válvula da aorta estão fechadas. E isso então permite o enchimento ventricular, uma vez que o sangue não tem por onde sair. Também nessa fase, devido à sístole atrial, a abertura das veias se estreitam. No entanto, uma pequena quantidade de sangue é forçada de volta para as veias. Esse retorno pode ser observado como um pulso na veia jugular. Bom, as ondas de despolarização atrial se propagam do nó sinoatrial pelos feixes internodais até alcançarem o nó atrioventricular. Do nó atrioventricular, esses impulsos se propagam pelo septo interventricular e para as fibras de Purkinje. E desse modo, então, a sístole ventricular inicia-se do ápice para a base do coração. Isso faz com que o sangue, então, seja empurrado
para cima. E essa força do sangue, sendo empurrado contra as válvulas atrioventriculares, gera o primeiro som cardíaco, ou primeira bulha cardíaca, que ocorre então no início da sístole ventricular. Bom, e se nós retornarmos alguns milésimos de segundo, nós veremos que tanto as válvulas atrioventriculares, bem como as válvulas do tronco pulmonar e a válvula da aorta, encontram-se fechadas. Nesse momento, então, o volume de sangue nos ventrículos é um volume fixo, ou seja, não há sangue entrando e nem sangue saindo dos ventrículos. Essa fase é chamada de contração isovolumétrica, ou seja, é uma contração que não altera o volume ventricular. Bom, vamos analisar agora as respectivas ilustrações. Temos, portanto, nessa primeira imagem, todas as válvulas fechadas. Portanto, estamos na fase de contração isovolumétrica que nós citamos anteriormente. Com o início da sístole ventricular, os átrios repolarizam, e quando a pressão atrial atinge valores inferiores à pressão das veias, o sangue então flui das veias para os átrios. E como nesse momento as válvulas atrioventriculares encontram-se fechadas, o enchimento atrial então é independente dos eventos ventriculares. Bom, vamos voltar a analisar agora a sístole ventricular. Com a contração dos ventrículos, é gerado então uma pressão ventricular suficiente para abrir as válvulas do tronco pulmonar, bem como a válvula da aorta. E essa mesma pressão gera a força motriz que proporciona o fluxo sanguíneo para a artéria do tronco pulmonar, bem como para a artéria aorta. E durante toda essa fase de contração ventricular, as válvulas atrioventriculares permanecem fechadas. Com a repolarização ventricular, isto é, a diástole ventricular, a pressão dos ventrículos cai abaixo da pressão das artérias, tanto da aorta quanto da artéria do tronco pulmonar. E desse modo, então, o fluxo sanguíneo tende a retornar aos ventrículos. No entanto, esse fluxo retrógrado força as cúspides das válvulas semilunares para a posição fechada, tanto da válvula do tronco pulmonar quanto a válvula aórtica. Esse fechamento gera então o som da chamada segunda bulha cardíaca, sendo este som então observado ou escutado no início da diástole ventricular. Como a pressão ventricular é menor do que a pressão arterial e maior do que a pressão atrial,
As válvulas atrioventriculares também encontram-se fechadas, e esse curto período de tempo, durante a diástole ventricular, em que todas as válvulas encontram-se fechadas, é chamado de relaxamento ventricular isovolumétrico. E quando a pressão ventricular torna-se inferior à pressão dos átrios, as válvulas atrioventriculares se abrem e o sangue flui dos átrios para os ventrículos pela própria ação gravitacional. Retornamos, portanto, à fase de repouso ou diástole, tanto atrial quanto ventricular. Bom, vamos auscultar agora o som da primeira e da segunda bulha cardíaca, respectivamente. Sugiro o uso de um fone de ouvido para o som ficar mais claro. Vamos lá. Mais uma vez. Bom, vamos analisar agora o ciclo cardíaco por meio de um gráfico de pressão. Temos, portanto, no nosso primeiro gráfico, o ciclo cardíaco registrado por um eletrocardiograma. No segundo gráfico, nós vamos correlacionar o ciclo cardíaco observado pelo eletrocardiograma com as variações de pressão na câmara cardíaca esquerda. Então, na linha preta, nós temos a pressão na artéria aorta. Na linha vermelha, a pressão no ventrículo esquerdo. E na linha azul, a pressão no átrio esquerdo. Bom, o pico da onda R no eletrocardiograma representa o início da sístole ventricular. Se nós observarmos no gráfico, pouco antes da onda R, a pressão no ventrículo esquerdo é menor que a pressão no átrio esquerdo. E com o início da sístole ventricular, no ponto C, a pressão no ventrículo esquerdo supera a pressão do átrio esquerdo. E nesse momento, a válvula atrioventricular esquerda se fecha, gerando o som da primeira bulha cardíaca. Para que a ejeção ocorra, a pressão no ventrículo esquerdo tem que ser superior à pressão da artéria aorta, que é de aproximadamente 80 milímetros de mercúrio. Quando isso ocorre, há então a abertura da válvula da aorta e o sangue então flui para a artéria aorta. E este é o ponto A. E desse modo, esse curto período de tempo em que tanto as válvulas atrioventriculares quanto a válvula da artéria aorta, bem como a válvula do tronco pulmonar estão fechadas, é então a chamada fase de contração isovolumétrica. Com então a abertura da válvula aórtica, a ejeção inicia-se e a pressão no ventrículo esquerdo, bem como na artéria aorta, pode chegar a valores de 120 milímetros de mercúrio, sendo este valor
chamado de pressão sistólica de pico, ou simplesmente pressão sistólica. Nesse momento, com a ejeção de sangue, a pressão ventricular, bem como da artéria aorta, começa a diminuir. E quando a pressão ventricular cai abaixo da pressão aórtica, há um fechamento abrupto da válvula aórtica, o que no gráfico gera a incisura dicrótica, ou também nó dicrótico. E nesse ponto, então, portanto chamado de ponto B, ocorre o som da segunda bulha cardíaca. Com a diástole ventricular, a pressão no ventrículo esquerdo vai caindo até alcançar valores inferiores à pressão do átrio esquerdo. E nesse ponto, há, portanto, a abertura da válvula atrioventricular esquerda, chamado ponto D. E desse modo, então, esse curto período de tempo em que todas as válvulas estão fechadas, que vai do ponto B ao ponto D, é o chamado relaxamento isovolumétrico. Bom, vamos analisar agora um gráfico da curva de pressão-volume no ventrículo esquerdo. Temos, portanto, no eixo horizontal a representação do volume ventricular esquerdo e no eixo vertical a representação da pressão ventricular esquerda. O ciclo inicia-se no ponto A, quando os ventrículos estão relaxados, portanto, o final da diástole ventricular. Nesse ponto, a pressão ventricular é bem baixa, pode chegar a valores de 10 milímetros de mercúrio ou até mesmo valores abaixo disso. E além disso, você pode perceber que há um certo volume de sangue no ventrículo, volume esse de aproximadamente 65 ml. E esse volume permanece no ventrículo durante todo o ciclo cardíaco. Esse volume permanece nos ventrículos, ou melhor, no ventrículo esquerdo, uma vez que durante a sístole ventricular apenas 60 a 50% do volume ventricular é ejetado. Desse modo, o restante permanece no ventrículo. Bom, do ponto A ao segundo ponto A está ocorrendo então o enchimento ventricular. Porém, você pode perceber que a pressão ventricular não se altera. Esse enchimento ventricular é então completado pela sístole atrial, que no nosso gráfico é o ponto B. Nesse ponto, então, o ventrículo alcança o seu volume máximo, que é de aproximadamente 135 ml. E desse modo, então, esse é o chamado volume diastólico final. E, obviamente, todos esses volumes que nós vimos até aqui podem ser alterados por variáveis como, por exemplo, a frequência cardíaca. Bom, então, com o início da sístole ventricular, há o fechamento da válvula atrioventricular esquerda. E como a válvula da aorta também está fechada, a pressão ventricular sobe até que esta pressão supere a pressão
da artéria aorta. Pressão que nesse ponto é de aproximadamente 80 milímetros de mercúrio. Aqui há então a abertura da válvula aórtica e, consequentemente, a ejeção de sangue para a artéria aorta, que nesse ponto pode alcançar uma pressão de aproximadamente 120 milímetros de mercúrio. O volume de ejeção é de aproximadamente 70 ml, sendo o volume que permanece no ventrículo chamado de volume sistólico final, que, como nós vimos, é o volume que permanece no ventrículo durante todo o ciclo, que é de aproximadamente 65 ml. Bom, mas e a bomba direita do coração? Bom, a principal diferença entre a bomba direita e a bomba esquerda é a magnitude da pressão sistólica. Como os pulmões fornecem uma baixa resistência ao fluxo sanguíneo, a pressão sistólica típica da artéria pulmonar é de aproximadamente 24 milímetros de mercúrio, enquanto a pressão diastólica é de aproximadamente 8 milímetros de mercúrio. A sequência de eventos, então, da bomba direita é similar à da bomba esquerda. A única coisa que muda aqui são os valores de pressão, tanto atrial quanto ventricular. Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.